Boa noite a todos, a todas, muita paz, muita vida, a todos vocês que estão chegando aí nesta nossa comunhão virtual, nessa noite fria, que o Espírito Santo esteja aquecendo o coração de todos vocês, que vocês tenham uma noite abençoada na presença de Deus. Estamos aqui, então, iniciando a nossa comunicação aos nossos amados que nos acompanham nas terças e quintas-feiras. Muito bom ter vocês conosco aqui, viu? Estou muito alegre em receber cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa comunhão. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, à nossa vida. E que nessa noite possamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Seja muito bem-vinda, Cecília. Deus abençoe você. Michel, seja muito bem-vindo. Nós estamos então formando a nossa igreja virtual. Márcia, seja bem-vinda aí. Estamos aguardando a chegada de mais irmãos. Enquanto isso, falamos Renata Silva, Fabiana, amados amigos, irmãos, estamos formando a nossa rede da vida aqui. Então, enquanto alguns chegam, Jaqueline, Deus te abençoe aí no interior. Graças a Deus. E mais irmãos chegando. Ficamos felizes com isso. Silvano, oh, graças a Deus. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Aos nossos queridos que já vão entrando, vamos compartilhando a página. Isso vai fazer com que você se torne um semeador da palavra. Outras pessoas também serão alcançadas por um clique seu. Você não vai precisar fazer muita coisa, só apenas dar um clique e você vai estar abençoando outras pessoas. Fernanda, saudade de vocês. Oh, graças a Deus. Então dê um clique lá. Mirela Santos, Fabiana Antunes, quanta gente boa está entrando aí, graças a Deus. Vamos aguardar só mais um pouco. Cris, aos meus queridos, alguns eu não consigo ver o nome, então não consigo falar ainda. O meu programa não está bem sincronizado aqui, mas a Sueli Xavier, Deus contigo. Aos nossos queridos que estão entrando aqui, formando essa nossa comunhão virtual. Que bom. Deus abençoe a todos que assistiram, a outros vídeos também aí na página. Você pode entrar também, ver outras mensagens anteriores. Tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Então, você tem essa possibilidade. Grazi, Sueli, Pose, graças a Deus. É isso aí. Mas não esqueça de compartilhar para outras pessoas. Não esqueça de ser um semeador, uma semeadora da palavra do Senhor com apenas um clique. Um clique você vai abençoar outras vidas. Então aproveite aí e faça isso, tá bom? Enquanto nós nos ajustamos aqui para darmos início à reflexão que teremos nessa noite da palavra de Deus. É um complemento do que já viemos falando. O assunto é o endurecimento do coração. Creuza, saudade, Creuza. Aleluia. Eliane, sempre presente. Louvado seja Deus. Compartilhem mesmo, compartilhem o vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas aí, Deus
fazer uma obra na vida delas também. Tá bom? Nós estamos falando sobre a dureza do coração, um tema que incomodou bastante Jesus Cristo e que realmente estamos vivendo hoje, uma doença espiritual muito séria, que é o endurecimento do coração. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho acerca dessa enfermidade espiritual que está cometendo não somente pessoas dentro da igreja, mas também pessoas fora da igreja. Então, daqui a pouco nós vamos refletir acerca desse assunto, desse tema. Enquanto isso, você compartilha aí, você curta e compartilha a página, o nosso vídeo, tá bom? Faça isso, vai ser muito bom para o Evangelho. Outras pessoas serão alcançadas. E antes de iniciarmos o texto de hoje, eu faço um convite àqueles que estão próximos, né, da gente. Amanhã nós temos o nosso encontro de fé. O tema é Naamã. Então, se você quiser estar com a gente lá na nossa igreja, Missão Gente Jesus, entre na nossa página no YouTube, veja lá, tem todas as informações, tem o endereço também. Você poderá estar com a gente, vai ser muito bom, nos abraçaremos e teremos comunhão juntos, tá bom? Então, você pode estar lá com a gente. José Carlos, amigo, que bom mais uma vez vê-lo. Muito boa noite para você. Aleluia, que bom. Que bom. Que ótimo. Então, se você puder estar amanhã com a gente, ficaremos felizes. Mas se você não puder estar, a transmissão será ao vivo no nosso canal do YouTube, Missão Gente Jesus. Você pode assistir ao nosso culto amanhã à noite. Temos culto também sábado e temos culto domingo. Se você quiser estar com a gente, vai ser muito, muito bom. Às quartas e aos domingos, toda quarta e domingo, também é feita a transmissão ao vivo do culto. Se você quiser acompanhar, seria muito legal ter a sua presença junto com a gente lá, tá bom? Acompanhando o nosso trabalho. Bom, muito bem, muito bem. Vamos dar início aqui sobre esse assunto. Davi, Deus contigo. Vamos dar início então ao nosso assunto, ao assunto do dia, que é essa enfermidade que tem tomado conta da vida das pessoas, não somente fora da igreja, mas também dentro da igreja, e que tem incomodado bastante o Senhor, como falamos na terça-feira, sobre o texto que se encontra em Marcos, no capítulo de número 3, o verso de número 1 ao verso de número 6, aquela cura daquele homem que tinha uma das mãos ressequidas. Lembra disso? Nesta cura, algo incomodou muito o coração de Jesus. O verso 5, que eu queria me ater para ir para o versículo que separei também para hoje, é que durante essa cura, Jesus se indigna, fica condoído o seu coração e ele se indigna. E o motivo é que o coração daqueles opositores, dos fariseus que estavam naquela sinagoga, vendo aquele milagre que Jesus iria fazer ou estava fazendo, o coração dessas pessoas, desses adversários de Jesus, era um coração duro. Isso quer dizer um coração insensível
Diante disso, o Senhor fica muito irado. Jesus, uma das únicas vezes, né, que Jesus fica exaltado e irado, é nesse momento, e quando também há uma comercialização da fé no templo. Mas aqui o motivo é o coração daqueles homens estava endurecido. E o que seria isso? Como eu disse, o coração se tornou totalmente insensível. A sede da personalidade humana, do sentimento humano, a sede do pensamento, estava totalmente empedernida. O coração estava como uma pedra, duro, frio, morto. Por isso que Jesus fica triste e também fica indignado. Mas o que provoca essa doença espiritual no homem, ou o que provocou essa doença espiritual no homem, que tanto indignou a Jesus? Qual é a causa do endurecimento do coração? O que provoca isso? A Bíblia Sagrada vai nos dizer, no livro de Hebreus, o capítulo de número 3, o verso de número 13. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, o verso de número 13, nos fala o que provoca o endurecimento do coração do homem. E como nós vimos no texto, se você estiver procurando aí o texto, no texto de Marcos capítulo 3, verso de número 5, essas pessoas que estavam com o coração duros eram pessoas religiosas, eram pessoas que tinham fé, algum tipo de fé, mas os seus corações estavam muito duros. Isso quer dizer que tanto aqueles que creem em algo, em Deus, ou aqueles que também não creem, todos eles estão vulneráveis a essa enfermidade espiritual que é o endurecimento do seu coração, o endurecimento dos seus sentimentos, das suas afeições. E o autor de Hebreus nos diz qual é a causa do endurecimento. Ele diz assim, no verso de número 13, lerei apenas o versículo 13, é um texto óbvio, muito maior, mas o verso de número 13 nos interessa. Se você quiser ler o capítulo inteiro com mais tempo, faça isso, porque é belíssimo o capítulo. Mas o verso 13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lerei de novo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido
pelo engano do pecado. Esse texto é um texto que conta a história dos filhos de Israel. O capítulo conta a história dos filhos de Israel e a sua trajetória de propensão ao pecado. Eles começaram com um pecado da incredulidade. Eles começaram a duvidar de Deus. E com o tempo, o pecado foi galgando espaço na vida deles. A incredulidade, eles se tornaram depois teimosos, obstinados, rebeldes, perversos e até o ponto de se tornarem duros de coração. Tudo começou pela obstinação e dali o fruto foi a dureza do coração. O texto deixa bem claro a nós que um dos ingredientes que contribui para essa enfermidade espiritual se alojar no coração humano é o pecado. Hatá, no hebraico, errar o alvo, sair da vontade de Deus. Quando a pessoa pratica atos que destrói ele mesmo, que destrói o seu próximo, que destrói a natureza, a tendência natural do seu coração é ficar endurecido. Aqui esse texto nos faz um alerta que, embora as pessoas possam estar até mesmo tendo fé em Deus, mesmo tendo fé em Deus, sendo participante do povo de Deus, esta pessoa pode ter o seu coração endurecido por meio do pecado. Este é um texto que nos admoesta, faz um grande alerta para nós acerca do endurecimento provocado pelo engano do pecado. Isso quer dizer que o pecado tem um poder e ele pode atuar na pessoa, fazendo com que ela perca todo o sentimento, toda a sensibilidade, seja para com Deus, seja para com o próximo, como nós vimos no texto. Aqueles homens, aqueles fariseus se levantaram contra o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, e não tiveram misericórdia, compaixão, melhor dizendo, daquele que estava com a mão mirrada, ressequida, e que estava ali naquele momento sendo abençoado pelo próprio Jesus. Eu preciso fazer um alerta a todos vocês que me ouvem. O pecado endurece o coração do homem e da mulher. E é preciso que saibamos disso. E há um caráter endurecedor no pecado. E esse caráter endurecedor já estava presente ou esteve presente lá nos primórdios do ser humano, segundo a Bíblia Sagrada, lá no paraíso, conforme o livro de Gênesis nos mostra no capítulo de número 3.
Ali, o pecado endureceu o coração do homem e da mulher. E quando o pecado entrou, a desobediência entrou no coração daquele casal, o seu coração ficou duro para Deus. A partir dali eles quiseram naturalmente se distanciar de Deus. Assim que Adão experimenta aquele fruto que o Senhor proibiu para que não provassem, uma dureza pétrea veio sobre a natureza moral daquele casal. O coração de carne, sensível a Deus, que ouvia a Deus, foi de repente petrificado e se tornou uma pedra dura, insensível. E eles não retrocederam diante do pensamento do pecado, mas antes tentaram se esconder da presença do seu melhor amigo, da presença de Deus. Eles até sentiram a nudez em algum grau, eles sentiram que estavam nus. Mas o que fez sentir que eles estavam nus não os levou a lamentar e nem mesmo confessar diante de Deus os seus pecados, o seu erro. Se eles vissem o quão ruim foi aquele ato, se eles percebessem e voltassem atrás, nada do que aconteceu posteriormente com eles, a expulsão do paraíso, nada disso aconteceria. Mas eles não reconheceram e preferiram se esconder da presença de Deus do que confessar as suas falhas diante do Senhor. Por consequência, os filhos, a descendência de Adão e Eva, que somos nós, naquela horrível hora, passou a participar de sua queda. E agora nascem no mundo com uma pedra em seus corações. Cada ser humano recebe uma doença congênita dos seus patriarcas. Cada homem e cada mulher nascido já carrega no seu coração um gene de pedra. O coração do homem é tal como o coração de Leviatã, que está no livro de Jó, no capítulo 41, verso de número 24. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. A mó de baixo era uma pedra que sustentava a outra para moer o grão. Então era uma pedra muito dura. E o coração do homem, por natureza, já é um coração endurecido para Deus. Já vem, eu digo isso sempre,
já vem de fábrica, o defeito veio de fábrica. Quando Adão caiu, nós estávamos nele. E tal como um filho recebe características do seu pai na sua própria vida. Por exemplo, raramente filhos de pais que são diabéticos não são diabéticos. Da mesma forma, na queda do homem, no pecado do homem, o coração que se transformou em um coração petrificado de Adão e de Eva também passou para nós. Todos nascidos de mulher têm em si uma certa característica de petrificação no seu coração. Alguns mais e outros menos, mas todos, por natureza, já têm o seu coração uma semente de pedra. Mas sabe, embora o coração do homem seja duro já por natureza, ele pode se endurecer ainda mais. Embora o coração do homem seja duro, já venha de fábrica assim, o contato e associação com o mundo pecaminoso que vivemos pode fazer com que esse coração, que já é duro, endureça ainda mais pelo contato com o pecado do mundo, pela associação que temos e que temos que viver no mundo. Imagine só, por natureza, já temos a tendência de ter um coração petrificado, por conta do pecado original. Mas os pecados que se espalham por esse mundo e por essa terra podem nos petrificar ainda mais. Então, viver no mundo pecador tem uma tendência de nos endurecer ainda mais. E mesmo que você fosse puro de coração, mesmo assim, viver aqui com tanta influência pecaminosa, talvez o teu coração se tornaria petrificado também. É muito difícil morar em um mundo tão impuro como este que nós vivemos, sem contrair alguma impureza. É muito difícil. Só o fato de pensarmos no pecado, isso já exerce uma influência maculadora no nosso coração. Então eu queria dizer para vocês, em primeiro ponto, que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no livro de Gênesis, esse comer desse fruto trouxe muitas implicações para o coração humano, trouxe uma doença fatal, muito difícil de se lidar. Só Deus pode lidar com essa doença. E esta doença tem uma causa. São os pecados. Pouco a pouco, o pecado vai petrificando
o coração. E a associação com as pessoas que vivem uma vida de pecado faz com que o nosso coração se torne ainda mais duros. Precisamos ter cuidado com quem andamos. Aqueles os quais andamos definirão quem somos. Podemos saber quem somos se olharmos aqueles que se associam conosco. Tem pessoas que dizem: eu não sou como tal pessoa, mas ela vive junto com aquela pessoa. Associação com o pecador, uma vida que vive uma vida deliberadamente de pecado, pode nos manchar e pode endurecer também o nosso coração para com Deus e para com as outras pessoas. Precisamos tomar cuidado com o pecado. E você precisa entender que, embora a causa venha lá do nosso antepassado, mas também este coração pode ser ainda mais endurecido com o contato com o mundo. E esse endurecimento do contato com o mundo, esse endurecimento do coração, ele é um processo gradual. Isso pode acontecer com quem conhece a Cristo e quem não conhece a Cristo. É um processo muito sensível e gradual. Algo muito parecido com o congelamento de uma lagoa em uma noite gelada. Ontem mesmo eu vi uma reportagem sobre essa questão no Rio Grande do Sul, processo de congelamento, e as pessoas tiravam uma lâmina de vidro, uma lâmina de gelo e apresentava às câmeras. O endurecimento do coração se dá da mesma forma que o congelamento de um lago e de um rio. No começo, você mal pode ver que o congelamento está acontecendo. Há certos sinais que demonstram, a gente pode detectar que está congelando, mas nós, na maioria das vezes, não vemos nada. A água somente fica um pouco gelada. Com o tempo, aparece uma lâmina pequena de gelo. Mas, mal, se você colocar alguma coisa, aquela lâmina de gelo não consegue manter aquele objeto, porque ela ainda está muito fina. Mas, com a passagem do tempo, você percebe que aquela camada fina, que poderia até sustentar uma pedra, dentro de pouco tempo, uma criança pode passar por cima daquele rio. E se o inverno permanecer rigoroso, pode ser que com o tempo, em alguns países, um carro transite por cima daquele lago, por cima daquele rio. Ou até mesmo muitas pessoas passem por cima daquele rio e não afunde. O congelamento não é rápido, mas se permanecer o inverno com o tempo,
Aquele rio que antes não suportava peso sobre ele, aquele lago passa a se tornar algo firme, rígido, duro. No mundo espiritual, essa doença ela é provocada de forma lenta e gradual. O endurecimento do coração é algo muito lento. E ela é franqueada. Essa doença é franqueada pelo pecado. No início, parece que não há nenhuma mudança, está tudo bem. Mas com o tempo, o coração vai ficando duro e distante de Deus. As pessoas, há muitos que são pessoas extremamente envolvidas, religiosas, piedosas, mas com o passar do tempo se tornam infiéis, apóstatas, pessoas que não vivem mais a graça de Deus. Isso porque o pecado entrou e lentamente foi endurecendo um coração que antes era tenro, um coração que antes era moldável. Spurgeon nos diz uma frase interessante. Ele diz que a descida para o inferno é às vezes um precipício, mas frequentemente também é uma ladeira delicada e agradável. É um processo longo e muito trabalhoso, pelo qual a consciência fica endurecida, o coração fica endurecido. É uma obra terrível e lenta, e muitas vezes não notamos. E começa exatamente dessa forma. A ternura que antes estava no coração vai embora. O cuidado com o outro vai embora. E algo, um egoísmo exacerbado toma conta do coração da pessoa. E ela não consegue olhar para o outro e não consegue olhar para Deus. Vive uma ilha. É muito duro. Que essa doença espiritual não te alcance e não me alcance. E se ela está com você, é só pedir ajuda. E Deus tem o poder de transformar um coração de pedra num coração de carne. Pelo poder milagroso, Ele pode fazer isso, se você quiser. Há muita gente que está passando por esse, e eu digo pessoas que têm fé, que estão passando por esse processo de endurecimento do coração. Pessoas que oravam com grande fervor e sinceridade, e por conta do pecado, hoje já não fazem isso. Quantos tinham prazer de ir à casa do Senhor? Quantos que tinham prazer de ir à igreja e que hoje não sente mais o desejo de ir? Se você está assim, Deus pode te ajudar. Peça ajuda. Peça ajuda e Ele pode mudar o seu coração. Então, muita gente estremecia com o pensamento, só em pensar que poderia pecar contra Deus e contra alguém, mas hoje já não sentem mais. A sua mente, o seu coração está endurecido, cauterizado. Meu Deus, que nós possamos, todos nós, tenhamos sensibilidade
para com o outro e para contigo. Essa é a minha oração, que a minha igreja seja assim. Que o Senhor nos abençoe. Que você seja assim, cheio de sensibilidade. Que o contato com o mundo não faça com que você perca a sensibilidade. A você que conheceu Jesus, passou pelo novo nascimento. Que você possa, neste momento, ser visitado e sentir o toque nas suas emoções, nos seus sentimentos do Espírito Santo. Que essa palavra possa atingir o seu coração. E se você também está doente do outro lado, com essa doença espiritual, não sente mais nada, não tem sentimento, não tem mais alegria. Você que não tem nem desejo de ver Deus, há anos talvez que você não entra na igreja, há meses, talvez seja um pecado. Esse pecado está endurecendo o teu coração. Confesse ele. Seja perdoado, seja limpo. Que seja assim. Eu acredito que quando nós perdemos a sensibilidade da alma, isso é uma marca do declínio, do nosso declínio espiritual. No livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 4, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tem muita gente que faz parte da igreja e que perdeu o seu primeiro amor por conta do pecado. Muita gente não tem levado a sério, mas o pecado engana. Ele tem um poder enganador muito grande. Ele consegue nos escravizar, fazer com que o ser humano se torne escravo dele e não filho de Deus. Cuidado com o pecado. Ok? Deus te abençoe. Nós vamos parar por aqui. Vamos parar. Mas continuaremos. Eu preciso falar um pouquinho mais no próximo encontro sobre essa doença que tem destruído famílias, destruído amizades, destruído igrejas, destruindo empresas, enfim. Não dê lugar para o pecado, pois ele pode escravizar você. E o efeito é endurecer o seu coração para Deus e para as outras pessoas. Que Deus te ajude a vencer o pecado. E que você possa provar de um coração tenro, cheio de sensibilidade. Que o poder de Deus te alcance aonde você estiver. E que o desejo de estar perto de Deus, como consequência do amolecimento do teu coração, venha. Você sabe que o Espírito Santo pode te visitar aí, onde você está agora. Peça ajuda a Ele. Deus abençoe você. Uma boa noite para ti, para a tua família. Que o Senhor esteja ao teu lado. Muita força para você, a graça. E nós nos encontraremos então na próxima terça-feira, no mesmo horário, tá bom? Estaremos aqui às 8h30, se Deus assim permitir, se Jesus não vier buscar a sua igreja, estaremos aqui juntos, tá? Servindo a Jesus, servindo a vocês. Bom, que Deus dê uma noite de paz, de vida, de bênção, de alegria. Que o Senhor conforte, console o coração. Que o Senhor cure os enfermos. A minha oração, e neste momento, mesmo falando contigo, falo com Deus, esta é a minha oração. Se você está enfermo, que Deus te visite, te traga vida. Bom, muita saúde para você, muita paz.
Se você não está com paz, que Deus encha o teu coração de paz, que encha o teu coração de esperança, que encha o teu coração de amor, que encha o teu coração de alegria. Fica com Deus, meus queridos. Nos vemos amanhã, os membros da Missão Gente Jesus. Nos veremos amanhã na igreja, adoraremos ao Senhor juntos. E cuidado, então, contra esta doença. Cuidado, muito cuidado com essa doença espiritual que tanto indignou o nosso Senhor. Que o nosso coração seja sempre sensível, seja sempre moldado. Que Deus sempre encontre um coração pronto para ser moldado. Fica na paz. Deus com todos vocês. Tchau.